Recentemente, a atriz Cláudia Raia deu uma polêmica entrevista à Folha de São Paulo, na qual chamou de analfabetas funcionais as pessoas que não concordam com a Lei Rouanet. Assim como os defensores da lei, a atriz também a considera essencial às atividades culturais do país, ao contrário dos seus críticos, que acusam a lei de promover artistas alinhados ao governo de esquerda, além de promover o aparelhamento ideológico dos meios culturais. Mas afinal, há algo positivo no financiamento estatal de artistas e atividades culturais? Por que os projetos culturais financiados com base na Lei Rouanet geram tanta polêmica? É o que vamos ver nesse vídeo. Popularmente conhecida como Lei Rouanet, a Lei nº 8.313 foi sancionada em 23 de dezembro de 1991 pelo então presidente da República, Fernando Collor de Mello, como instrumento de fomento à cultura do país. A lei recebeu esse apelido por conta do seu idealizador, o diplomata Sérgio Paulo Rouanet, que à época era secretário de Cultura. De acordo com suas regras, para poderem captar os recursos, artistas ou produtores devem propor um projeto ao Ministério da Cultura, onde ele será avaliado por uma comissão que pode aprová-lo ou não. Obtendo a aprovação, o interessado deve buscar no mercado, na iniciativa privada, a captação dos recursos. De livre e espontânea vontade, pessoas físicas e jurídicas podem destinar uma parte do dinheiro que seria utilizado para pagamento do seu imposto de renda ao financiamento de projetos culturais, podendo fazer o abatimento entre 4% e 6%, ou seja, uma pequena parte dos impostos é renunciada pelo governo. Do ponto de vista prático, é o mesmo que receber dinheiro do governo, pois embora deixe de ser arrecadado, o dinheiro consta como verba no orçamento do Ministério. É, portanto, uma despesa do Estado, de forma que não há dúvida de que se trata de um subsídio estatal para atividades culturais. O caso da atriz Cláudia Raia ganhou grande repercussão e gerou muita indignação pública, primeiramente devido aos valores captados, R$5 milhões para 2 musicais, e também devido ao fato de se tratar de uma atriz muito bem sucedida em sua carreira, capaz de financiar seus espetáculos com recursos próprios ou por meio de verdadeiro patrocínio, sem a necessidade de subsídio estatal. O que me magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai para trás. Você fala, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas. Há uma regra econômica básica que diz que se algo só se mantém se receber dinheiro do governo, a falta de interesse do público está mais do que clara. Se algo é realmente bom, certamente será demandado, portanto não precisa de subsídios. Mas se algo só se sustenta com subsídios, ou é ruim ou simplesmente não tem demanda. Se é ruim ou não tem demanda, não merece subsídios. Se a Cláudia Raia diz que seu show sem subsídios é inviável, é muito provável que o público simplesmente não tenha interesse. Outra crítica que se faz diz respeito aos destinatários dos subsídios. Uma vez que, pelas regras da lei, os empresários dispostos a financiar algum projeto cultural não podem escolher livremente qualquer projeto, mas somente aqueles que tenham passado pelo crivo do governo, segundo os trâmites burocráticos do Ministério da Cultura, a comunidade artística e cultural fica dividida em duas classes. A que usufrui de subsídios do governo e a que depende apenas do talento, da força de vontade e da sua capacidade empreendedora, diretamente no mercado. Embora o governo diga o contrário, não há dúvidas de que existem favorecimentos de determinados artistas. Não é à toa todo o empenho que vemos à época de campanha eleitoral. Muitos são artistas que não têm mais tanta relevância comercial, que não conseguem mais vender seus shows como faziam no auge de suas carreiras. Com o desprezo do público, vem na Lei Rouanet uma espécie de seguro para artistas renomados, mas com a carreira em fase de declínio, ou até mesmo já fora de mercado. Por meio do governo, conseguem dar uma sobrevida às suas carreiras, mantendo com ele um alinhamento ideológico.
Há também uma forte tendência de que esses mesmos artistas sejam favorecidos também pelas empresas. Apesar de terem a faculdade de apoiar esse ou aquele projeto de acordo com as suas convicções, grandes empresas dificilmente deixarão de optar por grandes personalidades em favor de artistas desconhecidos ou pouco conhecidos. Se as empresas vão atrelar sua marca a algum artista, que seja a alguma grande celebridade, com maior visibilidade. Há ainda um possível efeito colateral, não intencionado da lei, a criação de um novo padrão de comportamento na sociedade. Uma vez criada a possibilidade de desconto do imposto de renda, há um forte desincentivo ao patrocínio de eventos culturais que estejam fora da Lei Rouanet. A médio ou longo prazo, a sociedade pode perder a referência do incentivo a projetos culturais como algo espontâneo e passar a vê-lo como uma responsabilidade estatal. O apoio financeiro da cultura pode soar como algo positivo, mas a verdade é que, se tratando de financiamento estatal, sempre há alocação ineficiente de recursos. Na prática, acaba sendo utilizado por grandes nomes da cultura nacional para projetos que não necessariamente darão retorno. Os riscos inerentes a qualquer empreendimento podem simplesmente ser ignorados, assim como também pode ficar em segundo plano a preocupação com a opinião pública. A consequência é a proliferação de filmes sem público e teatros vazios, e possivelmente o encarecimento de ingressos, caso venham a ser implantadas cotas para produções nacionais. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, os critérios foram modificados para que os recursos estatais passassem a ser destinados apenas a projetos menores, conforme o propósito original da lei, de forma a dar incentivo a artistas e produtores com menor capacidade financeira. Do ponto de vista econômico, continua sendo ineficiente para a alocação de recursos, mas o direcionamento a projetos menores é no mínimo moralmente mais válido. Apesar disso, sem dúvida foi o que gerou a fúria de artistas que já estavam adaptados aos subsídios estatais. Com a volta da gestão petista, o direcionamento das verbas do Ministério da Cultura foi novamente desvirtuado. Em apenas um ano, foi autorizada pelo Ministério da Cultura a realização de 10.610 projetos, num valor total de mais de 16 bilhões de reais, o maior valor autorizado na história da lei, superando os valores autorizados durante toda a gestão passada. O Ministério da Cultura publicou uma nota no dia 20 de dezembro de 2023, afirmando que o órgão e o governo federal não liberaram 16 bilhões para artistas. De fato, os 16 bilhões não foram completamente destinados a artistas, mas ainda assim, apenas os valores autorizados para artistas são superiores às despesas totais de todos os anos anteriores. E por que isso é relevante? No primeiro ano da gestão petista, as contas do governo registraram um déficit primário de 230,5 bilhões de reais, dos quais os gastos com a Lei Rouanet representam aproximadamente 7%. Em tese, o rombo precisa ser coberto pelos pagadores de impostos. No entanto, o governo não está conseguindo arrecadar sequer o suficiente para cobrir seus gastos. Não está disposto a buscar receitas extraordinárias, como privatizações, por exemplo, e muito menos cortar gastos. Uma vez que o déficit fiscal é um fator que tende a pressionar a expansão monetária, que é a oferta de dinheiro na economia, a deterioração das contas do governo, cedo ou tarde, acaba resultando em mais inflação. Isso significa que os projetos aprovados com base na Lei Rouanet, além de financiados por toda a sociedade, serão muito mais caros. Para os artistas que apoiaram a eleição do atual presidente da República, o déficit público parece ter pouca ou nenhuma importância, desde que a eles sejam concedidos subsídios para suas atividades. Além da tendência de beneficiar majoritariamente os artistas com maior proximidade com o poder central, atores, músicos, escritores, produtores financiados pelo Estado acabam se tornando agentes da propaganda e tendem a produzir obras cada vez mais medíocres, seja porque precisam passar por um filtro político ideológico, seja porque não precisam mais agradar a seu público. Toda expressão artística deve ser tratada como qualquer mercadoria e submetida ao livre mercado, onde é livre e espontaneamente demandada, financiada pelos consumidores. É também onde as produções culturais são recompensadas por agradar ao público e, como consequência, dá retorno financeiro a seus idealizadores, sem pagar pedágio ideológico ao Estado. Isso dá aos artistas mais independência e permite a diversificação e ampliação das criações culturais, que não necessariamente terão melhor qualidade, mas serão fruto da essência cultural do povo. Mas o que você acha? Cláudia Raia estava certa?
Você acha que deve haver esse tipo de incentivo estatal à cultura do Brasil? Me diz aí nos comentários. Fico por aqui, um forte abraço e até breve.